Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus estejam com todos. Queridos, hoje, pela graça do nosso bom Deus, iremos dar continuidade na nossa meditação no livro de Neemias. Hoje, se o nosso bom Deus assim nos permitir, iremos ver o capítulo 12, do verso 1 até o verso 47. Antes de prosseguirmos, oremos ao nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra, mesmo em tempos difíceis. Que o Senhor nos ajude a compreendermos as Escrituras, que a leitura de hoje possa trazer uma mudança profunda em nossas vidas. Querido Deus, oramos em prol dos irmãos que estão enfermos, irmãos que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa trazer alívio e refrigério aos seus corações. Oramos também em prol das famílias que estão sofrendo por conta dessa pandemia, que seja um tempo oportuno para que o Senhor possa se revelar para elas de uma forma salvífica. Querido Deus, recebe essa oração em nome de Senhor Jesus. Amém. Antes, então, de prosseguirmos com a leitura, deixe-me dar uma breve introdução aqui. Queridos, no capítulo 11, nós vimos a organização do povo e a lista dos que foram habitar Jerusalém e Judá. Vimos como os líderes deram um bom exemplo, tomando a iniciativa e motivando o povo. Aprendemos que na igreja o trabalho é de todos e não somente de alguns. É preciso a participação de todos. Todo o povo de Deus tem que estar envolvido com a obra do reino. Devemos viver como adoradores. Deve haver temor em cada um de nós. Aqui no capítulo 12, nós veremos uma grande festa para comemorarem a reconstrução dos muros de Jerusalém. Iremos ver os levitas se organizando para tal feito. Iremos ver a importância do louvor na vida do povo de Deus. Agora, amados, irei fazer leitura. Os irmãos me acompanhem. Neemias, capítulo 12, do verso 1 até o verso 47. Estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Hatsu, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesua. E os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serabias, Judá, Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. E Bacbuquias e Unir, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesua gerou a Joaquim, e Joaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. E Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes, chefes dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Arim, Adná, de Meraiote, Elcai, de Ido, Macarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim e de Moadias, Piltai. De Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, a Matenai, de Jedaías, Uzi. De Salai, Calai, de Amoque, Eber. De Ilquias, Asabias, de Jedaías, Natanael. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes de pais Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes.
até ao reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baque-Buquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda as tesourarias das portas. Estes viveram nos dias de Jeoaquim, filho de Jesua, e filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba, e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em precisão, à mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo, e após ele ia Asaías e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías e Azarreel, Milalai, Gilalai, Maim, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles, subiam as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Deus até a porta das águas, do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos tornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananiel e a torre de Meá, até a porta das ovelhas, e passaram a porta da prisão. Então ambos os coros passaram na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzir, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Jesraías e seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas, alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa
e observava os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandato de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e dos cânticos de louvores e da unção de graças a Deus. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores, aos porteiros, as porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Bom, amados, até aqui a leitura da palavra de Deus. Querido, dos versos de 1 a 27, aqui nós temos uma lista dos sacerdotes que vieram para Jerusalém desde a época de Zorobabel. Cada nome desses representam uma família, e nós já aprendemos a importância dessas listas, né? Foi graças a esses registros que eram feitos que certas pessoas foram barradas no serviço do templo, pois diziam serem levitas, mas não foram encontrados os seus nomes. Nós devemos entender que cada um de nós somos um sacerdote do Deus vivo. Em 1 Pedro 2, verso 9, nos é dito que somos uma raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso com o objetivo de sermos suas testemunhas e de anunciar as virtudes do nosso Deus, pois foi Ele quem nos tirou das trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz. Dos versos 27, queridos, ao 43, aqui nós encontramos a grande festa que eles fizeram para comemorar a reconstrução dos muros de Jerusalém. O verso 27 nos informa que foram reunidos para a inauguração dos muros todos os levitas que moram em Judá. Eles foram convocados para realizar uma grande festa. Eles deveriam comemorar com grande alegria, com hinos de louvor, com músicas de harpa, de liras e pratos musicais. Era realmente um momento muito importante. Aquela construção representava uma grande vitória. Era um símbolo de união, pois reedificaram os muros em apenas 52 dias. Também era um símbolo da graça do Senhor, pois foi somente com a bondade do Senhor que essa obra teve início e fim. Deus estava cumprindo, irmãos, a sua promessa de restaurar o povo e a cidade. Os versos 28 a 30 nos informam que as famílias de sacerdotes levitas vieram de todo o território de Judá para Jerusalém. Eles prepararam o povo e a si mesmos para esse grande dia. O verso 30 nos informa que eles purificaram a si mesmo e também o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eles estão muito alegres, pois já fazia muitos anos que eles não comemoravam uma festa em adoração ao Senhor. Já tinha muito tempo em que o povo tinha se reunido para louvarem o Senhor com cânticos. No Salmo 137, nos fala que quando o povo estava cativo na Babilônia, não tinham ânimo para cantar os belos cânticos de Sião, pois não havia motivos para se alegrarem. Estavam distantes de casa, escravos em terra estrangeira, afligidos por seus conquistadores. Mas agora, eles têm motivos para se alegrarem. O templo estava restaurado, as muralhas já foram reerguidas, o povo estava agora em casa. O culto a Deus tinha sido restaurado. Era um momento de muita alegria. Nos versos 31 a 42, nos informa que Neemias dividiu os levitas em 2 grupos. Um liderado por ele, por Neemias, e o outro liderado por Esdras. Eles fizeram
uma grande caminhada ao redor do muro da cidade, cantando e louvando a Deus alegremente. O verso 31 ainda nos informa que eles começaram essa caminhada a partir da porta do monturo, que em hebraico significa pilha de estrume. Alguns estudiosos afirmam que a escolha foi muito boa, pois era um bom ponto de partida, pois indicava aonde eles estavam, em uma pilha de estrume, mas eles partem agora para a glória. O Salmo 40 de Davi expressa bem esse ponto de vista, onde nos é dito: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A porta do monturo foi o ponto de partida. Eles seguiram pela porta da fonte, pela porta das águas, pela porta de Efraim, pela porta velha, pela porta do peixe, pela porta do gado, pela porta da guarda e finalmente chegaram no templo, que era uma representação da morada de Deus no meio do seu povo. Foi uma grande procissão. Os levitas nunca tocaram com tanta emoção como nesse dia. O louvor sempre teve um papel importante na vida do povo de Deus. O livro dos Salmos era o inário que eles usavam. Nós também precisamos entender a importância do louvor em nossa vida. O verso 43 nos informa que eles ofereceram muitos sacrifícios ao Senhor e que estavam muito alegres, pois o Senhor era a alegria deles. O Senhor tinha dado a eles uma grande alegria. A alegria era de todos e não somente dos varões. O verso nos informa que as mulheres e as crianças também expressaram uma grande felicidade, e a alegria em Jerusalém era tão grande que se podia ouvir até de longe. Queridos irmãos, o Senhor tem sido a nossa alegria? Temos nos alegrado grandemente no Senhor? A nossa alegria no Senhor, ela é percebida e vista de longe? Nos versos 44 até o 47, nesses versos a gente vê o cuidado que o povo está tendo aí para com os levitas. As ofertas que eram destinadas para os levitas foi restaurado. O povo tinha deixado de ofertar. Os levitas, então, para não passarem necessidade, eles tiveram que se espalhar por todo o Judá e trabalhar no campo. Mas agora, os levitas estavam de volta. Os trabalhos no templo foram restaurados. O povo recuperou a alegria no Senhor. O povo ofertava com generosidade, com alegria no coração. Queridos irmãos, o primeiro ponto que eu trago aqui é que nós precisamos comemorar as nossas conquistas, as nossas vitórias, com grande alegria, entendendo que elas são proporcionadas pelo nosso Deus. Não importa o tremendo lamaçal em que nós nos encontramos. Não importa a situação complicada em que nós estamos vivendo. O Senhor, e somente o Senhor, é que tem forças para nos levantar, para nos tirar de lá e firmar os nossos pés sobre a rocha. Devemos compreender que o Senhor é a nossa alegria. Nós não iremos encontrar felicidade longe do Senhor. A paz, a alegria e o amor reside no Senhor Jesus Cristo.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem um Filho tem a vida eterna. Ele é o único caminho que nos conduz de volta à casa do Pai. Não tem nenhum outro nome tão importante pelo qual os homens sejam salvos. Portanto, não o percam de vista. E lembre-se que Ele é tudo o que você tem. Sem Ele, nós não somos nada. Fora de Cristo, nós não iremos encontrar a felicidade, mas somente a dor e muito sofrimento. Portanto, feliz é aquele que teme a Deus, que guarda as suas palavras e que não se desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui em Neemias, irmãos, nós já vimos a importância das Escrituras, a importância da oração. E agora a gente vê a importância do louvor. Alegria é uma característica do povo de Deus. O louvor deve ser uma expressão da alegria e gratidão dos nossos corações. Em Tiago, o capítulo 5, o verso 13, nos é dito: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Em Efésios, o capítulo 5, verso 19, Paulo diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Portanto, o louvor deve fazer parte do nosso culto, assim como a oração e a pregação da palavra de Deus. Temos que entender isso com clareza, queridos. Eu vou até repetir aqui para os irmãos. Portanto, o louvor deve fazer parte do nosso culto, assim como a oração e a pregação da palavra de Deus. É triste ver que alguns são negligentes em relação aos louvores e também à oração. E também são negligentes também na pregação, né? A gente já conversou sobre isso. Tem muitas igrejas que dão uma ênfase muito grande no louvor e na oração e esquece da pregação. E tem outros que só frisam na pregação e esquece também do louvor e esquece da oração. Então esses três pacotes aí devem estar juntos, né, no nosso culto. Outro ponto importante em relação ao louvor é que nós devemos louvar com emoção. Devemos louvar de coração. Devemos entender que o culto é um momento de festa, é uma celebração alegre de adoração ao nosso Deus. Às vezes nos falta essa emoção no louvor, nos falta essa emoção na oração e nos falta essa emoção na pregação. Eu não estou falando de emocionalismo, mas de emoção sincera que brota do nosso coração. Não é simplesmente uma questão de emoção. Não é simplesmente se entregar ao emocionalismo e esquecer o racionalismo. Não é isso. A emoção que nós falamos aqui, a emoção que a Bíblia nos ensina, é uma emoção racional. É uma emoção sincera, brotada pelo coração que tem compreendido, que tem tido clareza em relação às Escrituras. Que o Senhor possa nos ajudar a expressarmos com mais emoção, a louvarmos o Senhor com mais alegria, a orarmos com um coração sincero, a pregarmos a palavra com um coração ardendo. Que a nossa adoração seja uma expressão sincera da alegria e da gratidão dos nossos corações. Queridos, nós já aprendemos que não é somente a pregação da palavra, a oração e o louvor que deve ser uma expressão da alegria do nosso coração. Mas vimos, no finalzinho do capítulo 12, que as ofertas também devem ser uma expressão da nossa alegria. Nós já aprendemos que Deus ama quem oferta com generosidade, quem oferta com alegria em seu coração. A nossa vida, como um todo, deve ser uma expressão
da nossa comunhão com Deus. Que nós possamos, irmãos, expressar a nossa alegria no Senhor de tal forma que as pessoas, ao olhar para nós, possam questionar, possam nos perguntar qual a razão de tamanha alegria. E que cada um de nós possamos responder que o Senhor é a razão da nossa alegria. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Oremos mais uma vez ao nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, obrigado por essas palavras, que nós possamos compreender a importância não somente da pregação, não somente da oração, mas também do louvor em nossas vidas. Que nós possamos dar uma devida atenção para essa parte tão importante no culto e nas nossas vidas. Que as nossas vidas sejam de fato uma expressão da nossa alegria sincera pelo Senhor, as tuas promessas, pelo plano da salvação, que nós possamos viver de uma forma que possamos dar um bom testemunho a teu respeito. Pai, usa-nos como instrumentos em tuas mãos, para que nós possamos, Senhor, alegremente mostrar para o mundo a tua glória, o teu poder e a tua justiça. Querido Senhor, recebe essa oração em nome de Senhor Jesus. Amém.